vamos fazer a leitura do segundo capítulo do livro do profeta Jonas. Então, vamos aí procurar nas nossas Bíblias. Talvez algumas pessoas tenham alguma dificuldade de encontrar onde está o livro do profeta Jonas, né? Mas se você tem aí a edição revista e atualizada da Sociedade Bíblica, está na página 612 do Antigo Testamento. Então, na página 612, nós temos o capítulo 2 de Jonas. E nós vamos, então, fazer a leitura desse capítulo inteiro, que é breve, tem apenas 10 versos, 10 versículos. Então, diz o nosso texto, que é a continuação do que nós abordamos na vez anterior, ou seja, o capítulo 1. Diz o nosso texto o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Só lembrando o final do capítulo anterior, no meio daquela tempestade, Jonas revelou aos seus colegas lá do navio, os marinheiros, que ele era a causa daquela tempestade. A sua desobediência, a sua obstinação, a sua recusa em atender à ordem que Deus lhe havia dado. E agora, então, Jonas, num primeiro momento, foi lançado às águas e, num segundo momento, então, foi recolhido por esse grande peixe. Aqui não se diz que era uma baleia ou qualquer outro tipo específico, apenas um grande peixe. Então, daí temos o texto do capítulo 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse... Então, aqui nós temos a oração de Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu Te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Isso aqui lembra a história daquela menina crente que estava sentada lá no avião, lendo a Bíblia e exatamente lendo a história de Jonas. E do seu lado se sentou um homem muito importante, culto e completamente cético, materialista. E ele, vendo que a menina estava lendo, perguntou, você acredita mesmo nessa história? Essa história aí do peixe que engoliu Jonas? Ela disse, sim, eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus. Mas como é que isso aconteceu? Perguntou ele. Ela disse, bom, quando eu chegar ao céu eu vou perguntar para Jonas. E daí ele disse, e se Jonas não estiver lá? Daí ela disse, então o senhor mesmo pergunta.
Então nós temos aqui, irmãos, nesse capítulo, a oração de Jonas. Em primeiro lugar, nós ficamos impressionados com o contexto totalmente inusitado dessa oração, né? Nós não temos registro na Bíblia, e creio que nem fora da Bíblia, de nenhuma outra pessoa que tenha feito uma oração nessas circunstâncias específicas, né? Ou seja, do ventre de um grande peixe, uma coisa totalmente inusitada. Em segundo lugar, essa oração é um ponto de transição muito importante na experiência de Jonas. Ou seja, é um contraste muito grande entre o que nós vemos no capítulo 1 e o que nós vemos no capítulo 3, nos capítulos 3 e 4. E o ponto de transição é exatamente esta experiência e esta oração. No capítulo 1, como dissemos, aquela atitude de rebeldia, de obstinação, de insensibilidade ao que Deus havia dito a esse profeta. E então, nos capítulos 3 e 4, a sua plena submissão ao que Deus havia determinado para ele e os desdobramentos muito interessantes que resultaram disso e que nós veremos numa ocasião futura. Mas aqui nós temos, então, esta oração tão rica e que nos fala da importância da oração, especialmente em circunstâncias difíceis. Aqui nós vemos alguém orando numa situação que nós chamamos uma situação limite. Aquelas situações especialmente difíceis, dramáticas, que muitas vezes nós enfrentamos nas nossas vidas, algumas pessoas com maior intensidade, outras pessoas com menor intensidade, mas o fato é que todos nós passamos por ela. Então, a situação de um perigo iminente e grave, aquela situação onde a nossa vida ou a vida de pessoas que nos são caras está em risco. Então, as orações feitas nessas circunstâncias difíceis, nessas situações limite, ela adquire um valor e uma importância extremamente grande e muito especial. É muito fácil nós compreendermos a estrutura desse capítulo 2 do livro de Jonas. Nós temos 2 versículos em prosa, ou seja, não em linguagem poética, na introdução e na conclusão, o primeiro e o último versículos, 1 e 10. E então, os versículos centrais, que contêm essa oração em forma poética de salmo. Então, isso é muito interessante, né? Porque as orações bíblicas, com muita frequência, são expressas em linguagem poética. Houve na Antiguidade, lá no 4º século da era cristã, um teólogo e compositor sírio, exatamente esse país onde está havendo essa guerra horrível hoje. Esse homem ficou conhecido na história como Efrem, ou Efraim, da Síria. Então, todas as suas obras, todas as coisas que ele escreveu, mesmo as suas obras de teologia, foram em forma de poemas e hinos. Então, apesar de ele ter vivido há tanto tempo atrás, há 1.600 anos, no entanto, muitas das suas obras foram preservadas e são conhecidas hoje. Mas ele justificava da seguinte maneira o fato de ele escrever tudo em forma poética, mesmo as suas reflexões teológicas. Ele dizia que somente a poesia podia expressar adequadamente a sublimidade de Deus e das coisas de Deus, muito mais do que a linguagem comum. E uma coisa interessante que nós notamos aqui na oração de Jonas é a profunda semelhança entre estas expressões da oração e muitas expressões que nós encontramos nos Salmos. Nós precisamos lembrar que quando Jonas viveu, que foi lá por volta do século 7º ou 8º antes de Cristo, os Salmos de Davi já tinham sido escritos. Então, a maior parte dos Salmos, aquilo que nós chamamos o saltério, já tinham sido produzidos, já eram amplamente conhecidos do povo de Israel. E aqui, então, nós vemos Jonas utilizando essa linguagem dos Salmos na sua oração a Deus, naquelas circunstâncias tão dramáticas pelas quais ele estava passando. Então, no versículo 2, nós temos que como que uma síntese de toda a oração, e depois, então, nos versos 3 a 6, uma descrição muito
pungente da aflição, da angústia pela qual estava passando o profeta. E, finalmente, nos versículos finais, nós temos uma declaração da sua libertação e do seu desejo agora de consagração plena a Deus. Um comentarista observa que Jonas lembra, por meio deste salmo, ou desta oração em forma de salmo, não propriamente a sua experiência no ventre do peixe. Jonas não está falando aqui quando estava propriamente lá no ventre do peixe, mas acima de tudo a sua experiência quando ele foi lançado inicialmente nas águas lá do mar Mediterrâneo, pelos marinheiros daquele navio, e se encontrou ali prestes a se afogar, a perder a sua vida naquelas águas revoltas, no meio daquela tempestade. Então é acima de tudo a respeito disso, dessa experiência horrível, que ele está refletindo no seu salmo, na sua oração, que ele nesse momento dirige ao Senhor. Mas, irmãos, eu gostaria de destacar aqui 4 lições a respeito da oração que nós encontramos nesta oração de Jonas. Existem inúmeras possibilidades de abordagem desse texto. Eu estava examinando alguns materiais a respeito de sermões que existem na internet, e então alguma coisa a respeito dessa passagem. E são dezenas, centenas de sermões abordando os mais diferentes aspectos deste texto, desta passagem, e eu gostaria então de apresentar também aqui uma outra possibilidade de interpretação e de entendimento desse texto e que pode ser relevante, que pode ser edificante para as nossas vidas. Então, 4 lições a respeito da oração, 4 pressupostos que estão presentes na oração, que deveriam estar presentes em toda a oração. E o primeiro pressuposto é o seguinte: a oração pressupõe uma relação pessoal com Deus. Nós vemos isso de maneira muito clara aqui nessa oração de Jonas, mas isso serve para qualquer oração. Isso se aplica não somente a Jonas, mas se aplica a cada um de nós que está aqui nessa manhã. A oração, ou orar, pressupõe, em primeiro lugar, um relacionamento pessoal com Deus. É muito interessante essa mudança de tempo, ou de pessoa verbal, que nós encontramos aqui no versículo 2. Jonas começa falando na terceira pessoa, isso no mesmo versículo, e passa para a segunda pessoa. Ele diz assim, no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei a Ele, o Senhor, terceira pessoa. E Ele me respondeu, ainda a terceira pessoa. Agora, do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. Ele passa do Ele para Tu, da terceira para a segunda pessoa. É impossível nós fazermos uma oração inteira na terceira pessoa, né? Falando coisas sobre Deus, né? Falando sobre coisas que Deus fez, coisas que Deus promete. Vai chegar uma hora que nós temos que falar na segunda pessoa, nos dirigirmos diretamente a Deus, falarmos com Ele, apelarmos a Ele, pedirmos o seu socorro, a sua ajuda, a sua direção. Por quê? Porque a oração pressupõe um relacionamento direto e pessoal com Deus. Nós vemos essa mesma transição no verso 7 aqui da nossa oração. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, terceira pessoa. E logo em seguida, e subiu a ti, segunda pessoa, a minha oração no teu santo templo. Mas a coisa que nos chama a atenção aqui, a essa altura, irmãos, é que esse profeta, até então calado, obstinado na sua atitude de rebeldia contra Deus, como nós vemos no capítulo 1, né? O Senhor tinha dito para ele, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque os seus pecados têm se avolumado na minha presença. E Jonas se dispôs, mas não para ir para Nínive, e sim para a direção oposta, para Tarsis, possivelmente lá na região da Espanha, né? E mesmo lá no navio, mesmo durante a tempestade, mesmo com tudo aquilo que os marinheiros estavam fazendo, jogando a carga ao mar, etc.,
Jonas fica impassível na sua obstinação. Ele está tão tranquilo naquela sua decisão de desobedecer a Deus, que ele desce para o porão do navio, no meio de toda aquela agitação, de toda aquela comoção, e se deita e dorme profundamente. Não está nem aí para Deus. Não está nem aí para os seus colegas de viagem naquela embarcação. Ele se mantém irredutível. Mas agora, diante da aflição, diante da angústia, diante do sofrimento, ele finalmente clama ao Senhor. Esse é o termo que ele usa aqui no verso 2. Clamei ao Senhor. E mais adiante, gritei. Ele sai do seu silêncio, do seu comodismo, da sua autocomplacência, e ele grita diante de Deus por socorro, naquele momento angustioso da sua vida, lá do ventre do abismo. E é muito interessante, no original, a palavra que é traduzida aqui por abismo é o Sheol. Para os judeus, no Antigo Testamento, Sheol era uma referência ao lugar dos mortos. Era aquela condição em que ficavam as pessoas falecidas, o Sheol, aquele mundo de sombras, né? Então, é assim que Jonas descreve a sua experiência tão aflitiva, tão angustiosa. Ele se sentia como se estivesse no ventre do Sheol, no mundo dos mortos, e lá do ventre do abismo, ele finalmente clama ao Senhor, seu Deus, e ele constata que o Senhor ouviu a sua voz. Isso é maravilhoso. É interessante que o reformador João Calvino, quando escreveu a sua obra mais importante, As Institutas, cujo nome completo é Instituição da Religião Cristã, qual é o capítulo mais longo das Institutas? Esse livro tem 80 capítulos, distribuídos em 4 partes, 4 livros. Qual o capítulo mais longo dos 80? Exatamente um capítulo a respeito da oração. Está no livro 3, no capítulo 20. E vejam o título que Calvino então deu para esse capítulo: da oração, ou seja, sobre a oração, que é o principal exercício da fé, mediante a qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. E é assim que ele conceitua a oração. Então, irmãos, o objetivo supremo da oração é cultivar a comunhão com Deus. Apesar de podermos empregar a oração para diversos propósitos, como pedir socorro em momentos de aflição, em momentos de angústia, nas situações limite das nossas vidas, mas o objetivo mais importante da oração é nos aproximarmos de Deus, é termos comunhão com Ele. Então a oração não só produz e alimenta essa comunhão, mas também a pressupõe. Ou seja, fica muito mais fácil nós orarmos a Deus quando nós já estamos em comunhão com Ele antes da oração. É claro que isso não impede que certas pessoas, mesmo sem estarem em comunhão com Deus, recorram a Ele. Nós sabemos até de incrédulos que em situações difíceis, pessoas que nunca deram a mínima para Deus, mas em situações dolorosas de suas vidas, foram à presença de Deus e acabaram alcançando respostas. Ou de crentes, de cristãos, que são relapsos, que são negligentes na sua vida espiritual, que estão há muito tempo sem ter um relacionamento rico com Deus, e que em situações difíceis se voltam para Ele e o encontram, e são ouvidos por Ele. Mas, como eu disse, via de regra, fica muito mais fácil, é muito mais agradável, quando já estamos em comunhão com Deus, buscá-lo e assim aprofundar e enriquecer ainda mais esta comunhão. Então, essa primeira lição sobre a oração que essa passagem nos traz, não é? A oração pressupõe um relacionamento pessoal com Deus. É muito desagradável quando a pessoa só se lembra de Deus na hora da oração. Nem antes, nem depois. Só na hora da aflição ela ora a Deus. Passada a aflição, Deus é esquecido. Resolvido o problema, Deus se torna novamente alguém distante. Não. A oração, ela somente se torna mesmo uma bênção
e uma experiência rica nas nossas vidas quando ela está num contexto de uma relação pessoal com Deus mais ampla, que vai além da própria oração. Um segundo aspecto aqui, uma segunda lição. A oração pressupõe o reconhecimento da soberania de Deus, da ação soberana de Deus. Nós vemos isso de maneira muito clara aqui nos versículos 3 e 4 da nossa passagem, da oração de Jonas. Jonas reconhece que a própria provação experimentada por ele vem de Deus. Ele não diz simplesmente: os marinheiros me lançaram nas águas. Ele diz: pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ou seja, aquela própria experiência difícil, aquela própria provação angustiosa pela qual ele havia passado, veio das mãos soberanas de Deus. E, um pouco adiante, ele se refere não simplesmente às ondas e às vagas que passaram por cima de mim, mas às tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ou seja, ele atribui toda aquela situação em que ele se encontra à ação soberana e providencial de Deus. Não é que aconteceram algumas coisas assim de maneira totalmente independente de Deus e agora ele pede a intervenção de Deus. Então a intervenção vai ser de Deus, mas aquelas outras coisas aconteceram de maneira totalmente independente, sem qualquer envolvimento da parte de Deus. Não, ele reconhece que em tudo que está ali acontecendo, de bom e de ruim, Deus está por trás. Deus está realizando os seus propósitos. E o profeta se aflige não somente com a sua condição física, aquele perigo terrível que ele passou de perecer naquelas águas, de morrer afogado ali nas ondas do mar, mas especialmente ele se preocupa agora com a sua condição espiritual, o sentimento de estar longe de Deus, sem comunhão com Ele. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Tudo isso por causa da sua desobediência. E aqui nós nos defrontamos, irmãos, com uma ironia muito interessante, não é? Não era exatamente isso que Jonas queria no capítulo 1? Fugir da presença de Deus? Ir o mais longe possível da presença de Deus? Pois bem, ele agora teve essa oportunidade de se sentir imensamente longe da presença de Deus. Num primeiro momento ali, abandonado nas águas revoltas daquele mar. Agora, finalmente, ele percebe como é trágico querer estar longe de Deus, como havia sido a sua tola pretensão no início da sua história. Ele percebe que ao lado de Deus, mesmo que as coisas sejam difíceis, é sempre melhor do que estar longe dele, longe da sua presença, longe da sua comunhão, longe dos seus propósitos para com as nossas vidas. Então, usando uma linguagem que se tornou muito comum de uns anos para cá e que é usada por muitos autores reformados, inclusive os nossos pastores, reverendo Davi e reverendo Vadislau, também o reverendo Weber, toda a nossa experiência, toda a experiência de Jonas e a nossa experiência é teorreferente, ou seja, está relacionada com Deus. Toda a nossa vida, usando uma expressão latina muito comum nos autores reformados, é coram Deo, ou seja, na presença de Deus. Não tem nenhuma experiência que possamos ter na nossa vida em que nós possamos dizer: Deus não tem nada a ver com isso. Deus está totalmente ausente do que está me acontecendo. Deus está totalmente relacionado com tudo o que nos acontece. Por quê? Porque não somente na oração, mas na vida toda, sempre devemos pressupor a necessidade desse reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias das nossas vidas.
Em terceiro lugar, irmãos, a oração, uma terceira lição, pressupõe um profundo senso de dependência de Deus. Jonas descreve poeticamente o drama do seu sofrimento e angústia, da sua situação humanamente insolúvel. Isso fica bastante claro aqui nos versos 5 e 6. Né? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos... E agora ele fala de uma perspectiva humana, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. De uma perspectiva humana, a situação de Jonas não tinha solução, ele estava perdido, completamente perdido. Porém, no meio do desespero, surge a libertação triunfante. Depois de dizer essas expressões tão angustiosas, né? Depois de dizer que ele tinha enfrentado aquela aflição tão grande, a ponto de as águas o cercarem até a sua alma e de ele ser rodeado pelo abismo e de os ferrolhos da terra se correrem sobre ele para sempre. Ele afirma no final do versículo 6, contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Então nós temos aqui essa mescla de sentimentos bastante divergentes, bastante conflitantes nesta oração de Jonas, como encontramos de resto nos Salmos, de um modo geral. Experiências de profundo abatimento e, logo em seguida, experiências de grande libertação e elevação. Então, logo depois de falar dessas coisas difíceis, ele exclama, numa atitude de louvor, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. É por isso que o reformador João Calvino, referente-se aos Salmos, que nós encontramos lá no Antigo Testamento, ele usou uma expressão interessante, ele disse que os Salmos refletem uma anatomia de todas as partes da alma. Toda espécie de sentimentos, toda espécie de emoções e de experiências humanas profundas são refletidas nos salmos bíblicos. E o mesmo contraste, então, nós vemos no versículo 7, quando no mais profundo abismo de angústia, diz ele, dentro de mim desfalecia a minha alma. Isso aqui é uma linguagem poética, uma linguagem figurada, para descrever uma situação de total desespero. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, então agora ele se volta confiantemente para o Senhor. Eu me lembrei do Senhor e a ti subiu a minha oração. Existe uma ilustração que fala de um acidente que ocorreu há muitos anos atrás, numas minas lá no país de Gales. Então foram enviadas aquelas equipes de socorro para aquelas minas que tinham sido inundadas, e tinham prendido ali uma grande quantidade de homens, de mineiros que trabalhavam naquele local. E a certa altura, a certo momento, uma dessas equipes de resgate pareceu ouvir as palavras de um hino. E eles foram procurando chegar mais perto e daí ouviram alguns daqueles mineiros presos ali no fundo da mina, cantando as palavras de um conhecido hino galês. Em águas profundas e poderosas, existe alguém para me resgatar. Era isso que eles estavam cantando, e esse cântico ajudou os seus resgatadores a encontrá-los e salvar-lhes a vida. E essa tem sido tantas vezes também a nossa experiência. O teólogo alemão Friedrich Schleiermacher definiu a religião. Então, refletindo a respeito do fenômeno religioso, ele definiu a religião como um sentimento de dependência do Ser Supremo. Ele diz a coisa mais importante a respeito de qualquer manifestação religiosa, qualquer tipo de religiosidade,
seja cristã ou outra, é esse profundo sentimento de dependência do Ser Supremo. Só que para ele, esse sentimento era uma coisa mais subjetiva, era uma experiência subjetiva. E na Escritura, não se trata de uma mera experiência subjetiva, mas de algo que está apoiado nas verdades e nas promessas de Deus. Não é uma coisa que vem só do nosso coração, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, das nossas aspirações, dos nossos devaneios, mas é algo que está firmemente fundamentado e calcado nas verdades e nas promessas da palavra de Deus. Naquele mesmo capítulo, a respeito da oração, que Calvino incluiu na sua obra As Institutas, ele diz a certa altura: a oração é uma certa comunicação dos homens com Deus, mediante a qual eles, tendo entrado no santuário celestial, apelam ao Senhor em pessoa, pessoalmente. Agora, prestem atenção, acerca das suas promessas, acerca das promessas de Deus, a fim de que experimentem não haver sido em vão o que creram, com base apenas na sua palavra. Então é nisso que se fundamenta a nossa oração, não em devaneios, não nas imaginações do nosso coração, mas acima de tudo no rochedo firme das promessas de Deus contidas na sua palavra. E finalmente, irmãos, em quarto lugar, mais uma lição sobre a oração, mais um pressuposto relacionado com a oração, é que a oração pressupõe um grato compromisso com Deus. No versículo 8, os intérpretes têm encontrado aí algumas dificuldades de tradução, mas aqui Jonas diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas principalmente é precioso o versículo 9, porque nesse verso final da oração, Jonas expressa a gratidão, o louvor e o compromisso de fidelidade que sempre devem acompanhar a oração. Aqui que a oração realmente atinge o seu ponto culminante, né? Quando ela se torna não simplesmente um instrumento de busca de soluções de problemas, um meio pelo qual nós apelamos ao socorro providencial de Deus para as nossas vidas, mas também um meio pelo qual nós reconsagramos as nossas vidas ao Senhor e assumimos um compromisso mais pleno de vida com Ele. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. E ele termina com essa expressão triunfante e grandiosa: ao Senhor pertence a salvação. Certa vez, outro evento também de muito tempo atrás, muito mais tempo do que a história lá dos mineiros presos lá no fundo daquela mina, um imperador alemão chamado Sigismundo, um imperador do antigo Sacro Império Germânico, perguntou ao arcebispo lá da cidade de Colônia qual era o segredo da felicidade. E o arcebispo respondeu com essas palavras muito sábias: é você realizar quando está são, quando está bem, aquilo que você prometeu quando estava doente. E parece que Jonas compreendeu isso, né? Ele fez ali uma série de promessas, uma série de votos diante de Deus no momento da sua angústia, e nós sabemos que, por experiência própria, né, que muitas dessas coisas que dizemos a Deus numa hora de aflição, ansiosos por receber a sua resposta, são rapidamente esquecidas por nós depois que a situação se tranquiliza. Mas nós sabemos, pelos capítulos posteriores do livro de Jonas, que ele realmente cumpriu essas promessas e esses compromissos que assumiu com o Senhor seu Deus naquela hora de extrema dificuldade. Queridos, concluindo, algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, muitos de nós
irmãos, temos de reconhecer a pobreza e a debilidade de nossa vida de oração. Essa é uma lição que sempre precisa ser ouvida e relembrada por nós quando se trata desse tema da oração, de como estamos longe dos ideais e dos alvos que Deus coloca em Sua palavra para as nossas vidas no que diz respeito à oração. Como precisamos nos dedicar mais a essa prática tão rica e tão preciosa da vida espiritual. Em segundo lugar, devemos compreender, como Jonas, as condições para orarmos de modo saudável, de modo eficaz. Lembrando que a oração requer um relacionamento pessoal com Deus, o reconhecimento da sua soberania, de que vivemos coram Deo, sempre na sua presença, quer queiramos, quer não, a consciência de que dependemos dele e a necessidade de um compromisso integral de vida. E em terceiro lugar, irmãos, é admirável como o Senhor Jesus, como Cristo Jesus exemplifica em sua própria vida de oração essas verdades a respeito das quais nós estamos falando, todas as quatro. Primeiro, o Senhor Jesus sempre manteve estreita e constante comunhão com o Pai. Segundo, ele sempre se colocou debaixo da autoridade do Pai, sempre reconheceu a soberania do Pai. Terceiro, ele buscou auxílio e forças nas horas difíceis do seu ministério. Nós vemos lá em várias passagens dos evangelhos, Jesus chegando até mesmo a passar uma noite inteira de oração antes de momentos especialmente exigentes e desafiadores do seu ministério. E finalmente ele se consagrou totalmente à missão que o Pai lhe confiou. Que nós sejamos imitadores do Senhor Jesus Cristo e assim sejamos conduzidos a uma vida de oração abençoada diante do nosso Deus, para que nós tenhamos a experiência de Jonas, a experiência de Jesus e a experiência de tantos e tantos outros servos de Deus que ao longo do tempo têm tido as suas vidas transformadas e enriquecidas por esse precioso meio de graça, por esse valioso recurso que Deus nos proporciona, que é a vida de oração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Bruno, Adelise. Eu acho que é mais uma questão terminológica. A gente sabe que nem tudo que a gente pede oração, Deus concede, porque muitas vezes a gente pede coisas que não estão de acordo com o plano dele. Mas é certo falar que, apesar de nem todas as orações serem atendidas, todas são respondidas, seria o silêncio de Deus uma resposta às nossas orações, só quando Deus concede, que a gente pediu, que a gente fala, Deus respondeu, que é o correto de se falar, né? Que a gente tem que esclarecer para outras pessoas também, elas nos perguntam. Claro, existem as mais variadas situações, né, no que diz respeito a respostas à oração. Mas é muito correta essa colocação que você fez aí, né? Todas as orações são atendidas ou são respondidas de alguma maneira, embora nem sempre essa maneira seja aquela que nós gostaríamos que fosse, né? Deus nos fala de diferentes modos. Muitas vezes Deus quer mesmo que nós passemos por aquela situação da qual nós queremos que Ele nos livre, né? A gente quer ficar livre daquilo, mas Deus diz, não, você vai ter que passar por isso. Eu acho muito interessante, nesse contexto, o Salmo 23. O Salmo 23 começa falando só de coisas agradáveis, né? Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, as águas de descanso. E de repente, o vale da sombra da morte, né? Mas é interessante que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte, não temerei porque tu estás comigo. Então, muitas vezes, essa é a experiência de tantas pessoas e de tantos cristãos, né? Eles têm que passar pelo vale da sombra da morte. Deus não nos livra de passar pelo vale da sombra da morte, mas tem uma diferença: Ele passa pelo vale junto com eles, Ele está com eles no vale. Ele não os livra do vale, mas os acompanha nele, né? Então isso é precioso. Tem muitas pessoas, por exemplo, no caso de enfermidades graves, que vão acabar morrendo, elas ou entes queridos, daquela enfermidade, mesmo sendo pessoas crentes e mesmo suplicando muito a Deus, né, para que aquela enfermidade fosse curada. Mas depois muitas pessoas dão esse testemunho, né? Eu nunca tive uma experiência tão profunda de Deus, eu nunca tive uma sensação tão grande da realidade de Deus na minha vida, quanto no meio daquele sofrimento pelo qual eu tive que passar, no meio daquele cálice cujo conteúdo eu tive que beber até o fim. Então é isso, Deus tem diferentes maneiras de nos falar.